Vamos à nossa atividade de língua portuguesa de hoje, no PET 5, página 2. Vamos lá. Nossa atividade, nós vamos trabalhar um pouquinho com contos, que são narrativas curtas, com poucos personagens, tá? Geralmente, eles iniciam apresentando os ambientes e os personagens. Depois aparece uma situação, um problema, e depois um momento de maior tensão, onde as coisas, tem um clímax, e depois aparece a solução do problema. Então, vamos lá. Número 1. Acompanhe a leitura realizada por alguém de sua família para saber se o que você pensou sobre o texto se confirma. Vamos lá. A minhoca e os passarinhos. Sylvie Girardi. Era uma vez uma minhoca que botou a cabeça de fora para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente surgiram dois passarinhos, um pela frente, outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo. E cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi se esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os passarinhos começaram a se agredir e entre tapas e bicadas acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Então, vamos lá. O texto começa com a expressão era uma vez, Expressão de tempo. Uma minhoca que botou a cabeça de fora para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente, surgiu uma situação, problema. Surgiram dois passarinhos, um pela frente, outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico e o outro agarrou o rabo. Então, houve um problema, uma situação, problema aí. E cada um achou que fez um bom negócio. Então, eles começaram, numa discussão. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. E a minhoca foi se esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Furiosos, os dois passarinhos começaram a se agredir, Cada um queria mais que o outro, E entre tapas e bicadas, eles acabaram largando a presa. E tratou de escapulir. Então, a minhoca acabou escapulindo, Porque cada um queria mais que o outro, a minhoca acabou escapulindo. Adeus, gostosa minhoca. Então, a minhoca acabou escapulindo e os dois acabaram perdendo a minhoca, Então, vamos lá. A tia quer que vocês pintem todos os sinais de pontuação do texto. Nós temos vários sinais de pontuação, Nós temos reticências, reticências são esses 3 pontinhos aqui. Significa que aqui teve, mais alguma coisa que poderia ter sido contada também, Aqui nós temos um colchete, também é um sinal de pontuação, com reticências, que também significa que poderia ter algo mais a ser dito aqui na história, mas resumiu, tá? Ponto de interrogação, ponto final, Aqui nós temos exclamação, reticências de novo, olha, tá? E aqui significa que a história poderia continuar também, tá? Vamos lá. Número 2, agora responda. Letra A. O final da história surpreendeu você? Você ficou surpreso com o final da história? Por quê? Por que você ficou surpreso com o final da história? O que você achou do final da história? Marcar a resposta que considera correta. Não teve fim a história. Passarinho não gosta de minhoca. A minhoca escapou. Qual que você acha correta aí a resposta? Letra B. Você acha que as histórias com finais inesperados, que a gente não está esperando, são mais interessantes?
E por quê? Né? Elas são mais interessantes e por quê? Próxima. Marcar a resposta que considera correta. Não tem graça. Você acha que não tem graça. São emocionantes esses finais de história assim. São iguais às outras histórias. A tia Marta, acho as histórias assim mais emocionantes, né? Eles queriam brigando tanto lá, acabaram ficando sem nada e a Minhoca teve um final feliz, né? A gente achou que ela ia morrer esticada, despedaçada. E acabou ela saindo bem na história, né? Letra C. O texto é escrito em versos ou estrofes, como um poema, como Batatinha quando nasce? Não, né, gente? A gente vai ver no texto que o texto é escrito em forma de parágrafos, né? Se nós observarmos aqui, ó, é um conto. Se é um conto, né? A tia Marta já falou que é um conto, ó. Era uma vez uma minhoca, ó. São formas de parágrafos. Então, não é um poema, né? Então, é não. Quem são os personagens do conto? É a minhoca e os passarinhos, né? Marcar a resposta que considera correta. Galinhas e minhocas, minhocas e borboleta, passarinhos e minhoca. Então, vocês vão marcar e escrever aqui, tá bom? 4. Quem conta a história do conto é chamado de narrador. Quem narra a história. Marque a alternativa correta. No conto, a minhoca e os passarinhos. O narrador também participa da história como personagem. O narrador apenas conta a história, não é personagem. Olha aqui. Era uma vez uma minhoca que botou a cabeça para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente surgiu. Ele participa da história? Não, ele está apenas contando a história, né? Quando ele participa, ele fala assim, eu estava também, né? Ele não está participando, ele está apenas contando a história. Ele não participa da história, não é a minhoca e nem os passarinhos que estão contando a história. Número 5. A história começa com a minhoca tranquila, com a cabeça e o rabo de fora. O que acabou com essa tranquilidade? O que acabou com a tranquilidade dela? Fácil demais, né? Só ler a história novamente que vocês vão responder aí facinho. Marcar a resposta que considera correta. Então, para essa resposta aqui, vocês vão marcar as respostas que consideram. As borboletas, os passarinhos, as galinhas ou os gatos. O que acabou com a tranquilidade da minhoca? As borboletas, os passarinhos, as galinhas ou os gatos? Marque a resposta e escreva aqui. Tá? Número 6. Sublinhe no trecho a seguir a expressão que indica algo inesperado vai acontecer. Que algo inesperado vai acontecer. Olha aqui. De repente, surgiram passarinhos. Um pela frente, outro por trás. Qual expressão que indica algo inesperado? Uma coisa inesperada. É a expressão de repente, né? De repente, você não está esperando. De repente, acontece uma coisa com a gente não está esperando. De repente, aconteceu de repente. Você não estava esperando, né? Algo inesperado. Então, vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Sub significa embaixo, linha, uma linha. Então, vocês vão dar uma linha, um tracinho embaixo da expressão de repente, tá bom? Vocês vão fazer só até aqui o número 6. A próxima atividade nós vamos fazer amanhã. Beijos, depois envia para a tia ver.